Página 9. Zainer ali estava, absorto e pálido, frente ao cadáver de Rosália, sua querida esposa. Havia 2 anos que se casaram, sem que pudessem ter tido um pouco de paz e de ventura, pelo fato de Rosália ser doentia, supersticiosa e dada a certas atitudes esquisitas. Isso pelo menos conforme o modo de entender de Zainer, que nunca se dera ao trabalho de conhecer alguma coisa das verdades espirituais. Naquela tarde, depois de tanto sofrer, Rosália expirara, e ao partir dissera com voz sumida, porém cheia de certeza: meu querido, eu voltarei. Ainda falarei contigo. Adeus, adeus por agora. Atordoado, sem nada compreender, Zainer saíra e fora noticiar a morte de Rosália aos parentes. Moravam perto, pois eram sitiantes vizinhos, parceiros de partilha de herança deixada pelos pais de Zainer. Rosália faleceu, disse ao entrar portas adentro da casa de seu irmão mais velho. O irmão envolveu-o num apertado abraço e procurou confortá-lo. Sê forte, meu irmão, que tudo na vida é passageiro. Somente a alma vive eternamente porque é espírito, porque é partícula de Deus. Sê forte que outros dias virão diferentes, quando vós tereis as contas ajustadas e os dias felizes para serem vividos. Zainer fitou bem o irmão, sem nada dizer, porém saturado de enigma feito à imagem da perplexidade. E o irmão, vendo-o assim, disse-lhe: fala, meu irmão, que os pensamentos devem ser expostos, sempre que se tornem veículos de motivos superiores. Nunca fizeste nada a bem de melhores conhecimentos. Nunca deste atenção aos problemas do espírito. Entretanto, as leis de Deus vigoram e cumprem-se independentemente de nossas cogitações, sejam favoráveis ou não. Zainer fitou bem o semblante sereno do irmão, indagando: se é assim que ela se cumpre independentemente do nosso querer ou não, para que cogitar de tais problemas? Félix respondeu-lhe com bondade: para sofrer menos, pelo menos por isso. Devo dizer, porém, que além disso temos nós, os filhos de Deus, a obrigação de conhecer e usar bem as leis do Senhor. Quanto sabes tu de agricultura, meu irmão? Zainer explicou: tudo quanto nossos pais nos ensinaram. E não achas que muito valem as lições que eles nos legaram? Creio que representam tudo, pois temos sabido plantar e colher, com o que estamos vivendo, aumentando a família e cooperando com a nossa parte a bem da felicidade alheia. Talvez que não saibamos reconhecer toda a importância do quanto conhecemos, de tanto usar de tudo de modo prático. Depois que o conhecimento se torna comum, faz-se uso e não mais se tem exato discernimento de suas quantias e valias. Muito bem, irmão Zainer. O vício, bom ou ruim, tira de nós a noção de quantias e valores, porque transforma tudo em automatismo. Podemos, entretanto, reconhecer a importância dos conhecimentos, desde que lembremos das épocas de preparação da terra, do plantio, das chuvas, da capinagem, da colheita e dos trabalhos de embalagem e venda. Além do mais, entram de permeio 1001 particularidades ou minúcias, coisinhas que nem levamos em conta, porque nem sequer delas tomamos conhecimento, visto serem por demais concernentes à vida e às suas rotinas. E daí? Perguntou Zainer com um olhar aflito. Félix encolheu os ombros como quem faz sinal de conclusão, elucidando: assim como devemos aprender a jogar com as leis do meio material em que vivemos, para efeito de aumentar os proventos do trabalho árduo sob o sol, a chuva, o frio e tudo o mais,
Assim mesmo, devemos procurar conhecer as leis espirituais, a fim de extrair aquelas vantagens emancipadoras de que temos notícia. Não é por acaso que existe, movimenta e se percebe a necessidade de luta contra o mal e em favor do bem. Quem não entende das verdades do espírito é como se fosse um barco sem governo, pronto a se rebentar contra as rochas, atirado pela braveza das águas encapeladas. Aturdido, Zainer murmurou: Eu nada entendo. Eu nunca dei atenção a essas coisas. O irmão falou-lhe com ternura: Agora vamos tratar de enterrar tua mulher, isto é, o corpo, já que o espírito não foi feito para ser enterrado. Logo mais, se quiseres, poderemos entrar em contato para fins de estudo. Afinal, sempre foste convidado. Como eras do contra, nunca mais falamos contigo a tais respeitos. Em matéria de verdades espirituais, cumpre a cada um tomar medida e talho, porque a lei ensina que a cada um será dado conforme suas realizações. Houve silêncio, porque Zainer emudeceu e Félix entrou quarto adentro, a fim de avisar os seus que ainda dormiam, porque era domingo. Ao voltar, veio em companhia da esposa e filha banhadas em lágrimas. Vão para lá, disse Félix à mulher e à filha, que eu irei avisar os demais em companhia de meu irmão. Quando em caminho, Zainer comentou: Bem, eu creio na imortalidade da alma. Félix argumentou convicto: A alma é imortal, evolutiva, responsável, comunicável e habita os mundos além de ser reencarnável. Aliás, Zainer, a reencarnação é a válvula redentora e evolutiva do espírito. Portanto, se tu sabes apenas ou pressentes que a alma seja imortal, está em grande porcentagem de falha. Tens 1 ponto a favor e 5 contra. É por isso que sempre fez objeções a tais problemas. Acho que ninguém é obrigado a aceitar aquilo que não lhe cabe no poder conceptivo presente. Por isso é que sempre fui do contra. Nós todos temos muito jeito para defender nossas próprias convicções, ou pelo menos a versão que mais nos convém. No fundo, Zainer, o que se passa é coisa muito diferente. É que julgamos ter muito mais para ensinar a Deus do que poderá ter Deus para nos ensinar. Quanto mais se sabe, tanto mais se honra o Senhor e tanto mais se cultivam na vida as leis que nos trazem vantagens. E quanto mais se ignora, tanto mais se acredita que Deus tem a necessidade de nossos conselhos e advertências. Isso é comum, é regra geral, não se passa apenas com você. Eu tenho a minha história para contar, também fui como tu o és. Quem o fez mudar? Perguntou-lhe Zainer. Tu sabes, disse-lhe o irmão, que nossos pais foram imigrantes holandeses, gente de boas tradições e acostumada às melhores leituras. Nós, porém, com o tempo fomos perdendo a tradição e o gosto pelos melhores informes, dada a luta árdua com o meio rude onde viemos parar. Tudo em nós se foi brutalizando, tudo em nós se cristalizou na rudeza dos modos e do tratamento. Um dia, porém, depois de mortos nossos pais, recebi em casa a visita de velho amigo deles, homem que se tornara à Holanda, sendo na volta portador de alguns livros muito interessantes. Os livros vinham de nossos bisavós e com destino a nossos pais. Como estavam mortos, recebi os livros e procurei lê-los, encontrando informes vários sobre o mundo espiritual e alguns modos de tentar com ele a comunhão. Achando interessantes algumas experiências, dei-me a experimentar até que obtive resultados. Primeiro, comecei a ouvir pancadas. Depois fui observando sombras, até que um dia passei a ver distintamente alguns espíritos. Nossos parentes? Apenas nossa mãe,
sendo os outros desconhecidos. Um deles fora o antigo dono da casa quando comprei a sitiola ao lado e para lá mudamos. Com este me vi em apuros, porque ele berrava que a casa lhe pertencia, impondo que dali saíssemos. E como isso não podia ser, andou fazendo tropelias até que nossa mãe o encaminhou, em companhia de um grupo de amigos. Para resumir, Zainer, afirmo que temos colhido grandes benefícios, não materiais, e sim espirituais com as práticas espíritas. Por aquelas alturas da conversa, chegavam ao sítio do irmão, estacando a troca de ideias. Poucos depois saíram todos rumando ao domicílio de Zainer, a fim de providenciar o enterramento de Rosália. Minha função como parente desencarnado e designado pelos superiores para ficar junto de Zainer era auxiliar na medida do possível, deixando correr os acontecimentos. Ali havia, entre Zainer e Rosália, fatos antigos a prendê-los, velhos assuntos a serem tratados. Ela nascera em Portugal, ele no sertão de um estado brasileiro, ficando o destino por eles traçado, é encarregado de uni-los e fazê-los dar andamento no caso a ser solucionado. Ensina o Evangelho que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, e a lei de reencarnação nada mais faz do que ofertar meios e recursos. Isto, bem sabemos, independe do modo de pensar das criaturas, porque aquilo que é por Deus não fica sujeito ao infeliz cogitar dos homens, e tem execução. Zainer e Rosália foram outrora amantes muito pecaminosos, pois abandonaram seus respectivos lares, deixando filhos ao abandono e sofrimento. Deviam contas à lei e à justiça, mesmo depois de muitos decênios de sofrimento nas trevas. Ao se reencontrarem, desenfreada paixão os unira, ligando-os inapelavelmente. Foi assim que viveram os últimos anos, entre as torturas do mal que minaram o organismo de Rosália e as esperanças de uma vida feliz frustrada agora de todo com a morte de Rosália, depois de tremendos sofrimentos. E como a desencarnação viera no tempo, depois dos trâmites normais delineados no plano espiritual, antes de haverem reencarnado, nada mais restava do que providenciar os novos acontecimentos. Os fatos que a seguir deviam ter andamento. Os encarnados fariam sempre bem se jamais olvidassem os que deste lado para eles trabalham, ou deixam de trabalhar segundo como se fazem ou não merecedores. De todo e qualquer modo, porém, deviam lembrar que nunca estão sós, que sempre estamos vigiando, prontos a entrar em cena, cumprindo ordens superiores de acordo, é claro, com o que pensam, sentem e fazem. Uma vez sepultado o corpo de Rosália, fomos com o espírito para o local devido, em esfera bem próxima à crosta, onde teria que enfrentar sério tratamento. É do seu conhecimento pelos muitos informes transmitidos daqui sobre como funcionam os diferentes céus da Terra, do planeta, em que todos habitamos, vocês aí e nós aqui, todos, porém, buscando colimar a sagrada finalidade que se resume em desabrochar um máximo de pureza e de sabedoria. Por falar nos céus da Terra, saibam que são faixas concêntricas e superexpostas, que se vão melhorando, glorificando na razão direta em que se vão tornando mais distantes da crosta, de suas radiações materiais, animalizadas e grosseiras. A esfera para onde Rosália foi transladada era e é, portanto, uma cópia da crosta, com a sua natureza quase igual, tão evidentemente relativa ao meio carnal denso, que difícil se torna aos recém-desencarnados aceitarem a mudança de estado. Ocorre também que não se oprimem a quem quer que seja, dá-se tempo e oferecem-se elementos indiretos de observação,
para que os recém-vindos tenham com que desconfiar de alguma diferença operada. Todavia, falham as ofertas de oportunidade, falham as explicações, tudo falha, muito mais do que possa lhes parecer, dado que a grande maioria, infelizmente, sai da carne em estado de perfeita ignorância das verdades atinentes ao mundo de aquém-túmulo. Quanto seria bom, irmãos, que ao menos todos os encarnados procurassem saber alguma coisa destas plagas, fazendo mais ainda pela melhora íntima, a fim de virem a merecer imediato recolhimento. É mínimo o número dos que são de pronto recolhidos, sendo mesmo exuberante o número daqueles que ficam em seguida ao desencarne, entregues à dor e à cegueira. Como as religiões dogmáticas ensinam as mais erradas lições, afirmam como sendo verdades libertadoras as piores aberrações, a quantidade dos que deixam os corpos físicos e permanecem nas trevas do ignorantismo é assustadora. Eu também deixei a carne em péssimo estado, não quanto à fé em Deus e ao conhecimento da imortalidade da alma, é que não tratara a sério dos merecimentos indispensáveis, das validades vibratórias. Nunca desconfiei sequer da existência de Deus, como jamais duvidei da imortalidade da alma, porém isso não é tudo, de pouco ou nada vale, quando não se está equipado daqueles merecimentos que representam o reino do céu desenvolvido no íntimo. Aqui, irmãos, é que reside a grande, a total importância, pois quem crê e sabe muito sobre Deus e sua chamada criação e não merece imediato recolhimento e bom tratamento, fica penando junto aos encarnados, podendo mesmo suceder que desça aos abismos da subcrosta, onde se passam as tremendas convulsões que deram ensejo aos conceitos infernais. Não adianta clamar, Senhor, Senhor. A questão está em não contrariar a lei, a fim de não movimentar a justiça contra nós. Antes de inventar modos e processos de adulação a Deus, ou meios de apresentar ladainhas besuntadas de pieguismo supersticioso, convém fazer questão de executar os mandamentos da lei de Deus. A ideia de que gestos e rituais possam quebrantar a lei e confundir a justiça não só é ridícula, como ainda gera piores reações, cria casos que deverão ser de todo ressarcidos. Onde está escrito na lei que tais ou quais formalismos têm o privilégio de nulificar tais ou quais mandamentos? Eu também cultivei o conceito de que o sangue de Jesus pudesse ter lavado nossos pecados. Também julguei que ele tivesse vindo ao mundo, segundo as afirmativas dogmáticas, para redimir nossas culpas. E fiz como fazem todos aqueles que se entregam a tais conceitos de corpo e alma, isto é, confiei nos ritos e vivi a vida sem pensar nos problemas do futuro espiritual. Em que resultou isso tudo? Resultou em me reconhecer crente em Deus e na imortalidade da alma, sem contudo estar equipado de virtudes e de bons conhecimentos. Entrei no mundo espiritual vazio, sem o menor conhecimento de causa sobre o futuro ambiente, e pior ainda, sem os nobres atos que poderiam resultar em galardões de luz e de paz. Estive por muito tempo ao lado da família, sofrendo e fazendo sofrer, ignorando a situação e pensando que tudo aquilo fosse jamais ter fim. Como, entretanto, na chamada criação, tudo é por lei e por ordem, chegou o meu dia de reconhecimento do estado e dos deveres. Renato, disse-me o servidor que me viera recolher, terminou o seu tempo de sofrimentos. Vem comigo que desde muito não pertences ao mundo dos encarnados.
entregar-te-ei ao plano espiritual de direito, para que em breve saibas o que fazer e sejas feliz segundo os teus merecimentos. E assim foi que obtive esclarecimentos e paz, vindo a formar logo mais entre aqueles que servem a Deus, ao próximo e a si mesmos, através da lei e da justiça. Porque nisto, repiso, faço questão de reclamar atenção, uma vez que a Deus ninguém serve, nem a si beneficia, sem ser através das leis regentes. Quem ignora leis poderá ter muito boa vontade, mas fará aquilo que não é o melhor. Dará guarida a conceitos e a práticas idólatras e supersticiosas. Portanto, como a escala hierárquica é vastíssima, aqui me apresento como quem ainda pode e sabe pouco, mas tem segurança daquilo que diz e faz, porque é com o pouco e certo que conta aquilo que conseguiu trabalhosamente. Sei que verdades infinitamente gloriosas nos aguardam. Estão em nós mesmos esperando, a fim de serem expostas. É o reino do céu, como Jesus ensinou, que cada um traz dentro de si mesmo, ao qual deve todo o esforço manifestante. Todavia, como não há saltos na ordem divina, e pretender saltar poderia resultar em fracassos dolorosos, é muito mais interessante que ande com vagar e segurança. Vamos ao que nos cumpre narrar. A simples historiação de um irmão, em cujo círculo de família e amizades, como sói acontecer com todas as pessoas, grande número de outros irmãos tomam parte. De resto, tudo é comum: a origem, o plano evolutivo e a finalidade a ser atingida. E isto basta para que se entenda de uma vez para sempre que na história de um indivíduo, todos os indivíduos podem se reconhecer. O importante será, por isso mesmo, que se tirem os melhores proveitos da experiência alheia, das lições que passam como sendo teóricas.